Olá, bem-vindos ao Papo em Ordem, o podcast da OAB Rondônia, onde toda semana batemos um papo com a advocacia rondoniense sobre diversos assuntos. Eu sou a Yasmin Barroso e hoje estou aqui com a doutora Natasha, a doutora Aline e a doutora Brenda e vamos debater um pouco sobre a nossa vivência no direito de família, nosso início na advocacia e toda a nossa trajetória, aspectos práticos. E vamos começar com a nossa convidada especial, doutora Natasha, para contar um pouquinho de como foi a história dela nessa área que todas nós amamos. Então, eu tenho 11 anos de advocacia, e nem sempre eu advoguei só na área de direito de família e sucessões. Hoje, eu advogo especificamente, unicamente, exclusivamente nessa área, e amo o que eu faço. Mas, quando eu me formei, que eu acho que a dúvida, acho que de todo acadêmico de direito é, meu Deus, o que eu vou fazer quando eu me formar? A maioria que entra quer concurso público, né? Os que estão perdidos vão advogar, é tipo isso. São poucos que falam assim, não, eu tenho certeza o que eu quero ser advogado. Eu era uma dessas, eu tinha certeza o que eu queria. Eu quero ser advogada, desde os meus 12 anos de idade. Mas eu não sabia qual era a minha vocação, o meu chamado de Deus, qual a área, né? E na faculdade você não aprende isso. Você não aprende sobre empreendedorismo, você não aprende como abrir um escritório de advocacia, quais são os primeiros passos, né? Para ganhar dinheiro, para ganhar cliente, etc, etc. Hoje aí, com a internet, com esse mundo online, a pandemia, inclusive, nos proporcionou, né, esse mundo acadêmico online de uma forma mais ampla também, a gente tem essa oportunidade de aprender mais sobre isso. Mas eu saí com uma única certeza: quero advogar. Quero dar o meu melhor nisso. E aí, com o tempo, fiz a minha OAB, a minha prova da segunda fase para Direito do Trabalho. Aí eu falei, não, vou fazer logo, porque quando se forma, não sei qual foi o pensamento de vocês, né? Mas quando eu me formei, em 2010, eu falei, não, tem que fazer pós-graduação. Pós-graduação. Aí tu vai igual uma louca se matriculando na pós-graduação, quando tu vê, não é isso que eu quero. E fiz pós-graduação em advocacia trabalhista, em direito tributário. Não, e eu fiz para direito tributário, olha só. Falei, dá dinheiro, quase não tem concorrente. A minha mentalidade era essa, vamos ver quais são os concorrentes, né? Nunca ganhei um centavo com direito tributário. Trabalhista, atuei. Mas, sabe, uma coisa me chamava muito a atenção. O quê? Gente, eu sempre quis ser advogada, mas por que eu não tô com esse... Sabe, aquele... Sim, chama, que... Né? Quando tu gosta, quando tu ama, qualquer coisa da tua vida, não tem hora, não tem local, não tem nada, entendeu? Tu vai e o negócio flui, tu se debruça sobre aquilo. E aí foi o que aconteceu, depois de alguns anos advogando, né? Eu resolvi parar de ser teimosa e buscar no Senhor mesmo e perguntar para Deus aonde que Ele queria que eu atuasse. Eu vou falar isso porque isso faz parte do meu eu. Me desculpem quem não acredita em Deus, mas esse é o meu valor e é um valor muito alto para mim. E eu fiz um propósito e certa noite o Senhor me acordou de madrugada e falou assim, acorda e anota, porque senão você vai esquecer esse sonho. E eu tinha sonhado que eu estava falando sobre direito de família com os bonecos do meu filho, gravando vídeo. Tipo assim, uou! Aí eu falei, uou, que doideira! Aí Deus falou assim, vai no teu celular, na notas e anota o que eu tô te falando. Aí eu anotei. Eu falei, não, Senhor, direito de família não tem nada a ver. E eu tava meio traumatizada já com isso. Por quê? Porque um dos meus primeiros processos foi um inventário, mas foi de um inventário de uma pessoa da família. Isso. Então, aí tu já sabe, né? A galera advogada sabe que advogar para família, o babado é forte. E aí eu falei, não, Senhor, não. E eu sou contra o divórcio, como é que eu faço? Eu fiquei em crise, sabe? E aí Deus ministrou isso no meu coração. Não, filha, é isso que eu tenho para você. Você vai ser usada na sua profissão. Então, isso me trouxe paz. E aí, eu comecei a cair a minha ficha que, por mais que aquele inventário tivesse me trazido muita dor de cabeça, era algo que, olha, eu ficava de madrugada lendo, estudando, buscando, sabe? Era uma coisa que me ardia por dentro. Então, foi aí que eu me encontrei, né? E estou aqui para servir todo mundo, a comunidade. Eu prego sobre a esperança de um futuro justo. O que é isso? O que eu entendo sobre isso?
que, na verdade, o direito de família, a família, na verdade, é um elo muito importante para a gente, né? E as nossas maiores alegrias e dores vêm daí. Então, a gente tem que ter muita empatia, muito amor, muita consideração. Para mim, dinheiro é bom? É ótimo. Mas ele é consequência, sabe? Do que você ajudar as pessoas. Conseguir, assim... Para mim, a maior vitória, sabe o que é dentro de um processo? É que você faça um acordo que seja bom para ambas as partes. E todo mundo saia satisfeito. É difícil? É. Porque dentro principalmente dos processos... Para tu contratar um advogado, tu já está no meio de um conflito, né? Tanto em direito de família, qualquer área. Mas em família é pior, porque é uma dor muito grande e tal. E aí você tem que trabalhar todo esse emocional. Mas, enfim, é isso. Que maravilha. A doutora Natasha falando sobre assim que sai da faculdade já quer a pós-graduação. E foi exatamente o que eu fiz. Eu formei em agosto, em setembro já estava matriculada. Mas eu me matriculei na pós de Direito de Família. Então eu já estava dentro, né? Já estava no meio do caminho certo. Foi certo. Eu me matriculei na pós de Direito Penal. Fiquei atuando um pouquinho na área de Direito Penal e aconteceu, não igual, mas semelhante. Trabalhar na área de Direito Penal me dava um conflito, né? Trabalhava porque necessitava, né? Eu tinha, como eu comentei com vocês, eu era servidora pública e aí eu exonerei para advogar. Assim, todo mundo, meu Deus. Ficou louca. Ficou louca. E pra mim... Falei, vou pro penal, como eu consigo um dinheiro mais rápido. Só que, gente, eu não conseguia dormir. E advoguei para diversos, né? N tipos penais. E aquilo me dava um conflito, até que eu falei, não, vou advogar na área de família, que é uma área que eu gosto, que requer técnica, que requer uma dedicação, estudo. E não é repetitivo, né? Direito de família, eu não sei vocês, mas pra mim... Cada caso é um caso, nunca é um divórcio, nunca é um alimento simples. Eu até brinco lá no escritório, eu falei, gente, nunca vi um caso igual ao anterior. Não, sempre tem a sua peculiaridade, né? É porque cada família é única, né? Nós conhecemos quantas famílias ao nosso redor. Tem a nossa família, às vezes a família do companheiro, do cônjuge, dos amigos, e a gente vê a diferença nessas famílias. Então, no processo também... vai ter essa diferença. Nenhuma convivência é igual, nenhum alimento é igual. Para mim, quando chega assim, algum advogado, eu já percebo que não atua na área quando ele fala, não, doutora, a gente vai fazer 30% dos... A pensão vai ser 30% do salário, porque esse é o padrão. Opa, então, pera lá. Vamos conversar. Deixa eu te explicar. E tem toda aquela situação de conversar com o advogado, explicar que não é bem assim, porque a gente sabe que, infelizmente... muitas pessoas se aventuram na área de família. Muitas vezes começa com casos de familiares, né? Um tio que divorcia, um avô que morre, e nisso a pessoa começa a atuar. E isso é muito ruim para a nossa classe e para a nossa área, porque são pessoas que estão se aventurando. E assim como as colegas, eu também, aliás, com exceção de Yasmin, que Yasmin já foi vocacionada para a área de família, eu comecei, minha prova da OAB foi em Direito Administrativo. Eu atuei no âmbito de direito administrativo, licitação, contratos, amava estudar isso, amava atuar na área, até que eu fiquei, gente, como a doutora Natasha falou, cadê a realização? Cadê o sentimento de que eu estou fazendo uma diferença? Cadê o sentimento de que o meu trabalho importa, sabe? Era muito bom financeiramente, não vou mentir, não vou negar. E quando apareceu a primeira demanda familiarista, eu falei, eu não quero. Não, vai ser barraco, confusão, vai ter cliente me ligando domingo. Não, isso não é pra mim. Mas peguei. E nisso, veio a pandemia depois. É muito recente a minha atuação. Começou em 2020, nós estamos em 2022. Atuação específica no direito de família, no caso, né? Com a pandemia, as oportunidades apareceram, caíram no meu colo. Eu não fui atrás, elas simplesmente chegaram. Inventário, revisional de alimentos, divórcio, regulamentação de convivência. Vale lembrar que filho você convive, né? Visitar, você visita um orfanato, você visita uma instituição de caridade, filho você convive. E nisso começou a cair no meu colo e vamos pra luta, né? Tá vindo, então bora lá. Comecei a estudar, me apaixonei, me entreguei. E pra mim, eu senti que aquilo era pra mim, em um processo específico, eu fico até emocionada,
porque foi um processo muito difícil. Infelizmente, a gente não conseguiu o êxito, não foi procedente. Minha cliente sofreu horrores, eu sofri junto com ela, mas ela chegou para mim e falou assim, Aline, diante de todo esse caos que eu vivi, você foi a melhor parte de tudo. Em você eu senti uma segurança que eu nunca tive, eu tive um acolhimento que eu nunca tive. Então, ali eu falei, meu trabalho importa. Tipo assim, meu trabalho faz a diferença. E foi quando eu falei, não, é isso. Eu vou ser familiarista, é isso que eu quero atuar, eu quero fazer a diferença, eu quero ajudar, eu quero ser um instrumento útil para a sociedade. O dinheiro é muito bom, é muito importante, é o que paga nossas brusinhas, é o que paga a nossa anuidade, mas só o dinheiro sem a realização profissional, a gente fica vazio. Então, eu deixei totalmente a carreira do direito administrativo e passei a focar e viver exclusivamente da advocacia familiarista. E hoje eu sou, assim, encantada, apaixonada e faço de tudo para que as pessoas tenham acesso às informações, né? Porque muitos conflitos seriam resolvidos de forma consultiva, se as pessoas tivessem acesso, soubessem. Muitas questões que a gente discute no judiciário poderiam ter sido evitadas caso as pessoas tivessem acesso à informação, caso as pessoas conversassem. Pelo menos assim, esse é o meu entendimento, né? Puxando esse gancho, né, de conversar, eu faço uma pergunta para a Natasha. Como você encara a conciliação dentro do seu escritório? Como que você utiliza ela como forma de conversar, né? Tanto com o réu, tanto com o autor, com o seu próprio cliente. Como que você trabalha dessa forma dentro do seu escritório? Então, todo cliente que me procura, a minha advocacia ela é sistêmica, né? Aí o pessoal, meu Deus, o que é sistêmica, né? O que é direito sistêmico? E, na verdade, uma advocacia sistêmica é você ter uma análise de um todo, entendeu? Porque não é aquele problema. É você compreender a dor que o seu cliente tem e o que tem atrás dessa dor. E ter empatia, entendeu? Então, fazer esse atendimento diferenciado. E dentro dessa análise, você compreende que o acordo é o melhor. E aí eu vejo a importância de um advogado que tem esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque, cara, se você vai contratar... E cada um, você tem um advogado que merece também, né? Tem essa. Mas se você vai e contrata um advogado daquele que vai... Quer pra briga, quer se amostrar, quer não sei o quê, e nananã. Eu sempre falo, eu não quero estar certa. Eu quero que dê certo. Então, eu vou explicar o direito e tudo, e eu sempre dou a possibilidade da parte da gente tentar um acordo. Claro, e ainda falo assim, olha, acho que inclusive é ideal você conversar primeiro com a criatura, para sentir o filho. Por quê? Porque é ruim, se a pessoa entra com um processo, às vezes as partes estão até bem, mas aí a pessoa, o cliente, o homem ou mulher, entra de supetão, aí ele vai lá, é intimado pelo oficial de justiça, e a outra parte fica, ó, se você não comunicou algo do tipo. Então, acho que é legal você dar essa oportunidade. Então, assim, 90%, claro, você não tem como obrigar, mas eu tento trazer o meu cliente à consciência da importância da conciliação dentro de um limite justo, entendeu? Então, quando eu vou conversar com a outra parte, primeiro a gente verifica se a outra parte tem advogado, né? Se tiver, óbvio, conversar com o advogado. Caso essa outra parte não tenha advogado, a gente chama para conversar, eu já tenho conversado com a minha cliente ou com o meu cliente, entendeu? Sobre as possibilidades da gente estar fazendo um acordo. Beleza, não deu certo, ó, vida que segue. Pra frente. Entendeu? Deu certo? Nossa, extraordinário. Ótimo. E, vamos entrar. A gente sabe que quando a gente distribui uma ação de direito de família, né, a não ser que não seja uma execução de pensão alimentícia, você vai ser marcado uma audiência de conciliação, ok? Então, olha, eu estava até conversando isso com vocês. Poxa, é uma audiência de conciliação, galera. Como é que tu vai para uma audiência de conciliação e tu não vai com nenhuma proposta de acordo? Não. Eu acho inadmissível isso, sabe? De você não trazer, o advogado trazer isso. Mas, às vezes, não é nem o advogado. Só que esse é o nosso papel. Quando a gente traz uma confiança para o cliente, porque, óbvio, o cliente só tem que ser muito mau caráter para te contratar só pelo preço. A maioria das vezes, um cliente de direito de família ele vai te contratar pela confiança que você passou. Sim. Concorda? Não é? Pelo aconchego e acolhimento que você deu a ele. Então, o nosso papel é o quê?
dar a melhor instrução, demonstrar para essa pessoa que às vezes ela vai perder um pouco aqui, não vai ser 100% o que ela quer, mas, poxa, quantos anos de sossego e tranquilidade não vai ganhar lá na frente, sabe? Em eliminar esse conflito e etc, entendeu? Então, trazer esse tipo de... Eu acho que direito de família não é você só estudar a lei. Eu acho até que é muito mais do que você só estudar a lei em si, do que é realmente o direito ali, entendeu? É você estudar o ser humano, as dores, como superar isso, entendeu? Tudo mais. Até porque o processo ele acaba. A nossa atuação, a nossa intervenção, ela é pontual. Mas aquela família, ela vai continuar. Vai continuar. Quando se tem filhos, aí é que continua mesmo. Continua pela vida inteira. Nos aniversários, na formatura, no casamento. Então, aliás, eu acho que o nosso papel é intervir de forma pontual para agregar, para crescer, para harmonizar. E não para ser gasolina no meio do incêndio, sabe? E muitas vezes, eu acho que as pessoas... tem esse pensamento de que o advogado familiarista é o cara que vai acender o fósforo e vai jogar lá. E pelo contrário, muitas vezes a gente estaria abafando o fogo e tentando evitar que novos incêndios aconteçam, né? Tentar ali a conciliação mesmo. E se você alimenta esse pendura, eu acho que todo mundo passou por algum cliente que acaba que qualquer coisa vai te ligar. E cabe a nós também fazer essa intermediação de, não, calma aí. Colocar um limite, Colocar um limite, se respeitar o cliente, respeitar a outra parte. Como foi o contato com o direito de família, eu vou compartilhar o meu, porque eu lembro muito bem na minha pós, o Conrado falou que o direito de família é quem escolhe o advogado. E eu, de fato, fui muito escolhida para essa área, porque na própria faculdade, quando eu tive o primeiro contato com a matéria, o meu coração palpitou. Na faculdade mesmo, e eu sentia que era aquilo. E eu sou uma pessoa, e eu tento trazer isso para minha advocacia, muito observadora. Eu observo muito. E dentro da minha família, tem tudo que a gente vê na advocacia. Teve de tudo. Teve alienação parental, teve violência doméstica, teve abandono afetivo. E foi o que eu sempre observei dentro de casa. Então, eu falei, eu posso ser, como a Aline falou, esse instrumento de resolução de problemas familiares. E eu sempre soube que eu queria isso. E quando meu pai teve um problema na família dele com a minha avó, foi meu tema de TCC. Eu transformei aquela dor dele no meu tema de TCC. Eu falei, é isso, não tem para onde eu ir, é isso. Eu ainda tentei trazer o meu TCC, meu projeto, iniciei com violência doméstica, inspirada na minha mãe. Só que, na época, a minha visão ainda era muito limitada e eu não estava conseguindo fazer a interdisciplinaridade com o direito de família. Aí eu falei, não, esse tema eu não vou fazer. E fui falar do abandono afetivo inverso. E querendo uma alteração legislativa para isso. E eu fui bater pé. E esse foi o meu contato com o direito de família. E eu sinto que é o meu propósito. O meu coração, ele acelera quando eu estou estudando, quando eu estou com algum cliente que chega para mim contando toda a sua história. E eu, como observadora e boa ouvinte, eu só ouço. Eu sei que o meu momento de falar é no processo. O meu momento de fala é no processo. Então, eu deixo ele falar, ele conta tudo. E vai e volta, vai dar 1000 voltas até falar do problema dele. Que aí, que nem você falou naquele dia, quando ele já se sente tranquilo, ele vem falar do problema. Então, eu quero ser sempre esse instrumento de ouvinte. Não só ouvinte, mas de acolhimento. De acolhimento, isso. De ter empatia, de me colocar no lugar do cliente. De trazer aquela dor dele de uma forma que eu pegue e tente trabalhar de uma forma mais tranquila para ele. E o acolhimento é o diferencial do advogado de família, né, Natasha? Como a gente estava, falando da boa consulta, de saber consultar. Como que funciona lá, Natasha? Eu só queria falar sobre essa questão, porque a gente tem que tomar muito cuidado como advogado familiarista, de não trazer a dor do cliente para nós. A gente tem que compreender, entender e ter empatia. Mas, olha, fica lá, dor. Não quero você na minha vida, entendeu? Certeza. Porque se você traz esse problema para você, a sua vida vai virar um inferno. E eu tô falando isso porque se nós não vigiarmos,
Isso pode acontecer, já aconteceu comigo. Se a gente não vigiar, a outra parte está tão magoada, tão chateada, que você realmente acredita que aquela criatura é uma vítima, entendeu? E aí, quando você vai ver, a gente tem que entender o seguinte, gente. Relacionamentos, ele não é feito por uma pessoa, é por duas. E não existe ninguém perfeito, só tem um ser perfeito, que é Deus. Fora isso, tu esquece, todo mundo vai ter um probleminha aqui, mas enfim, não pegar essa dor pra gente, não trazer pra casa, porque senão você pode ficar doente. Olha, eu já fiz audiências que eu saí com infecção urinária. Teve 2 processos que aconteceu isso comigo. Foi tão, assim, emocionalmente pesado. E aí, caiu minha ficha. Eu falei, não, eu não posso pegar a dor desse pessoal pra mim, entendeu? Sabe? E eu fiquei com infecção urinária. Foi um insight, assim, deu start, entendeu? Ativou algo em mim, algum gatilho que aconteceu isso. Não sei se já aconteceu com vocês. Mas, voltando à sua pergunta em relação à consultoria... Tá bom? Em relação à consultoria, vamos lá. Se você ama o que você faz, para mim pode durar 2, 3 horas, mas às vezes a minha consulta demora 2, 3 horas. E fico lá. E eu também faço isso. Primeiro eu ouço, a pessoa conta. Até porque para você compreender qual vai ser o direito, você vai ter que ouvir o seu cliente. Se você não deixar o seu cliente falar, não vai dar certo. Entendeu? E isso é uma estratégia. Quer fechar um contrato? Escute seu cliente. Escute. Até para você fazer um acordo com outra parte. Sabe qual é a grande estratégia de você fazer um acordo? Você escutar a outra parte primeiro. Porque muitas das vezes a outra parte quer até o que você quer, o que o seu cliente quer. Isso é verdade. Aí se a gente chega lá com soberba, não sei o quê, impondo, entendeu? Então eu uso essa estratégia nas audiências. Não, eu gostaria de escutar a outra parte. Qual é a proposta dele de acordo? O que interessa, entendeu? É uma jogada. Então, o cliente chega, eu recebo bem, óbvio, né? Eu ofereço um cafezinho, um chocolate, um cappuccino. Sempre tem umas balinhas, tenho os lencinhos, né? Porque a maioria chora. E eu adoro ouvir história de vida. E aí a pessoa conta toda a história dela e tudo, e eu tô ali sem celular, sem responder celular, só se, tipo assim, for alguma coisa com os meus filhos e tal, eu fico no alerta. Eu entro ali no mundo dela, na história dela, e fico ali conectada em relação a isso. Quando ela termina de falar, né, a gente vai trocar uma experiência dessa e eu vou explicar todo o direito, ela tira todas as dúvidas, ela ou ele, né? Porque, na verdade, eu faço marketing, incrível que pareça, eu faço marketing para mulher e tem um monte de cliente homem também, tu acredita? Eu falo, gente, só esculhamos os homens na internet, essas criaturas e tenho. Mas glória a Deus. Mas é isso, eu acredito que o legal é você realmente ter isso. Não tem tempo para uma consulta jurídica, entendeu? É você ter esse coração aberto para entender, compreender, sabe? Mas eu sempre vou pontuar também a verdade. Isso. Com amor e carinho. Porque às vezes o cliente ele não quer escutar a verdade também. E aí cabe a nós, né, na nossa consulta, ser verdadeiro. Porque às vezes na partilha, né, dando um exemplo, no divórcio, às vezes não entra só o bônus, entra também os ônus. Então, cabe a nós também, numa boa consulta, né, fazer toda a análise jurídica, todas as possibilidades técnicas, né, para o nosso cliente. Olha, Brenda, sabe uma coisa que quando a pessoa não entende que é aquilo, porque as partes chegam com aquele sentimento de injustiça muito grande, né? E às vezes uma boa de você falar a verdade é você fazer perguntas chaves, perguntas poderosas, no sentido de que como ela se sentiria se fosse ela no lugar da outra pessoa. Entendeu? Nesse sentido. Mas se fosse você, como que você reagiria a tudo isso? Sabe? Aí a pessoa, opa, realmente, entendeu? Porque a gente tem que ter o tato, realmente. Olha que eu sou diretona, eu falo e tal, não sei o quê. Não, tem hora, mas eu só faço isso também depois que eu tô com intimidade. Na primeira consulta, eu também pego leve, entendeu? Mas depois que eu já tô na intimidade e tudo mais, eu vou pontuar.
quanto aos clientes de vocês geralmente orientam procurar uma equipe, né? Como fala, Sim, multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar. um psicólogo, né? Ou até mesmo, às vezes, procurar outras atividades, né? Eu tive clientes lá no escritório que eu orientei, eu falei, a esposa vivia muito em casa, né? Então eu falei, olha, vai um psicólogo, vai fazer academia, vai malhar, porque querendo ou não, ajuda muito uma equipe multidisciplinar também na hora de você fazer a matéria de direito de família, independente qual seja a temática da ação, às vezes fica justamente o que a Natasha falou, fica aquilo muito. Eu tinha clientes que olhavam o processo todo dia, mais que o PJE não fosse qualquer movimento. O que foi isso? O que foi isso? Falei, mulher, calma. Se for importante, respira, eu vou te né? Fala assim, respira. E é muito diferente quando chega um cliente terapeutizado, que eu falo, sabe? Aquele cliente que ele já passou por aquela dor, ele já foi acolhido por um psicólogo, ele tá ali naquela situação, e quem chega meio que no olho do furacão. E normalmente quem chega no olho do furacão não fecha o contrato, porque a pessoa tá no olho do furacão. A pessoa tem que organizar a casa dela, tem que passar por toda uma reestruturação, por exemplo, um divórcio, um inventário, é um luto. É um luto. O divórcio é um luto. Você é o luto do outro que não faz parte da sua vida. É o luto dos planos que você tinha com aquela pessoa. Né? A vivência que você tinha projetado. A rotina. A rotina que você tinha todo santo dia com aquele cristão e você não tem mais. Então, quando a pessoa está muito naquele luto, é difícil você conversar sobre partilha de bens, sobre convivência, sobre guarda. Então, eu acolho, escuto, dou as orientações. Eu acredito que antes da pessoa decidir qualquer coisa na vida dela em questões jurídicas, ela precisa de uma consultoria, ela precisa de uma orientação qualificada, adequada, para ela tomar as decisões. E é muito comum o cliente fazer a consultoria do divórcio, ficar ali no olho do furacão e tal, e depois ele volta, que é quando ele baixou mais, ele tá... Não. Respirou, analisou. Ufa, Que é a consulta preventiva, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Sim, lá no escritório eu recebo muitas mulheres que às vezes não sabem o seu direito. Então, às vezes, tá até mesmo casada e o que vai acontecer comigo se eu tomar essa decisão? Então, cabe a nós também acolher, né? Pela consulta preventiva. E também muitas vão, assim, muito alienadas, no sentido, se você separar, você nunca vai ver os seus filhos. Se você sair de casa, você perde seus direitos. Muita gente, esse negócio de abandono de lar, vamos esquecer isso aí, viu? Que isso não existe, tem mais negócio de culpa no relacionamento, não. Teve uma moça, uma mãezinha que veio conversar comigo, eu tive que falar 3 vezes, não, isso não existe, isso é um mito, você pode sair de casa com o seu direito de estar preservado, você está resguardada, não se preocupe. Mas, doutora, é impossível, porque ele me falou, eu falei, olha, eu sei que ele deve ter lhe falado isso, muito provavelmente foi ele quem falou pra você, mas, eu estou lhe dizendo, aí eu falo, trago um pouco do artigo, é assim, assado, mas, doutora, aí até ela, não, então tudo bem, eu vou ficar calma, eu sei que eu não vou perder nada, não, fique tranquila, se você decidir sair de casa, saia de consciência tranquila e seus direitos estão preservados, mas elas são... Muitas mãezinhas têm muito medo, acreditam nesses mitos que tem por aí e ficam presas naquele ciclo vicioso mesmo. Acho que como a gente conversou, né? Não só mães, mas também os pais, né? Que vão postergando a relação, né? E por bens, por partilhas e às vezes está insatisfeito com as suas relações. Anos e anos, né? Eu digo que casar é fácil e barato, né? Separar dividir patrimônio que é difícil, meu amigo. E vale lembrar que a consultoria, ela é cobrada. Cobrada, gente. É serviço, tá? Ele é remunerado. Ele acontece antes mesmo do encontro, não se resume ali aquele momento de conversa. Então, né, para deixar claro para os colegas, né, a nossa súplica, cobrem consultoria, por favor. Acho que esse assunto é importante para a advocacia rondoniense, né, que é uma cultura que não é bem estabelecida ainda aqui no estado de Rondônia, a cobrança de consulta jurídica. Okay? Mas por que isso acontece, doutora, também? Porque a maior parte dos advogados é o famoso pega geral, entendeu? O que vier é lucro, meu amigo, é quando vê, não sai da mediocridade. O famoso, se eu cobrar consultoria, o cliente vai sair correndo. Então, o que a consultoria, ela faz? Ela te traz filtra, é o filtro, é o teu filtro.
Porque o cliente que vai pagar para te ouvir, tirar as dúvidas dele, está te valorizando. E 90% das consultas são fecha em contrato. Então, é muito importante. Até você vai mais animado para fazer isso. Você não tem hora, não tem nada, porque você está ali, você está recebendo para isso. E está tudo bem se ele sair de lá e não te contratar. Mas você teve... Sim, você trabalhou, a gente estuda, a gente se dedica, né? Então, acho que é importante até para os advogados entenderem, ei, vai dar certo. Procura a tua área de atuação, de qual que você realmente se sente com o propósito de estar ali servindo a comunidade, e vai dar certo. Investe nisso. Não estou falando para, eu vou largar todos. Não! Mas então, faça um marketing só nisso. E se vier os outros, você quer pegar, eu trabalho muito com parceria. Eu literalmente não advogo em outra área. Vem... O cliente confia em mim, olha, eu tenho a advogada fulana de tal, que advoga nessa área e tal, não sei o quê, entendeu? Mas eu mesma não faço. Mas assim, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Então, gente, caminhando para o nosso final do nosso bate-papo, queria que vocês contassem um pouco de um caso curioso, de uma experiência prática de vocês, inusitada. Um caso curioso aqui, engraçado, né? Quando... as duas partes vêm te procurar. E aí, meu Deus, o que fazer? Então, eu acredito, aí vocês vão me falar essa pontuação em relação a isso. Eu tenho um caso que uma cliente veio, fez uma consultoria, paga, óbvio, comigo e etc. Tirou todas as dúvidas e pra lá. Passaram-se uns 4 meses, o ex me procurou. Nossa. Aí, quando ele me mandou mensagem, eu falei, opa, o que aconteceu? Não, antes de eu responder um oi para ele, boa tarde, bom dia, boa noite, liguei. Fulana, aconteceu alguma coisa? Né? Porque ela também, depois de 4 meses, tipo, ela não, sumiu, virou purpurina. Aí ela, por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, fulano me mandou uma mensagem aqui e tal, eu tô, né, aconteceu. Ai, não, Natasha, saí de casa e tal, vou separar, não sei o quê, nanã. Mas eu tô com outro advogado que tá me aconselhando e tal. Eu falei, não, ótimo. É porque eu não ia respondê-lo, né, você não fechou o contrato comigo, você marcou, fez uma consulta, tirou suas dúvidas. Mas já que você tem um outro advogado, tá tudo bem, eu vou atender ele. Pronto. Entendeu? Não, mas pronto não, amiga. Ela ficou com ódio de mim, tá? Sério, com ódio mortal. E eu não passei para ele nada do que eu conversei na outra. E os dois são excelentes pais. E aí eu tentei, fui até de Lilás no dia da conversa, sabe? Conversar com reunimos nós 4, outro advogado, eu e tal. E chegamos num acordo. Olha que bacana. Né? E aí estamos aí, é isso. E uma outra situação também teve Não, as outras situações eram assim, a minha ex vivia falando de você. E antes que ela viesse, eu já cheguei logo. Mas é isso. Acho que esse caso aí, nessas situações, até porque quando é caso de família, às vezes se eu for expor, contar qualquer história, e aí vai juntar não dá. O meu caso é curioso, mas não é curioso engraçado. É um curioso meio triste, assim, né? Mas fica reflexão até para os colegas, né? De repente, em todas as atuações que envolvem menores, sempre, 99, aí esse 1% é o que confirma a regra, chega, eu não quero perder meus filhos, eu tenho medo, meus filhos isso, meus filhos aquilo, eu posso perder tudo, doutora, mas eu não quero perder meus filhos. E aí, até uma situação em parceria, a cliente, na consultoria, a gente entendendo a situação, as crianças tinham ido com o pai tinha entrado com a ação, e aí a referência do lar foi pro pai. Aí a gente tentando entender mais ou menos o babado, né? Tipo assim, por quê? Né? Se a guarda é materna, se o lar é materno, a referência do lar. Aí, conversando com a cliente, ela começou a contar. Não, porque o povo tá falando de mim, porque estão dizendo isso, porque falaram aquilo, e não sei o quê, e pipipipopopó. Aí a gente, mas... E as crianças? O que aconteceu? Por que isso? Não, é porque estão falando, e eu tô preocupada, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, falei, rapaz, isso tá normal, não. Aí terminamos a consultoria. Como eu falei, era em parceria com a minha amiga de outro estado, não era uma atuação aqui em Rondônia, uma atuação em outro estado. Eu falei, amiga, vamos fazer uma reunião aqui rapidão? Ela, vamos. Eu falei, você não achou estranho que em nenhum momento da consulta, 2 horas de consultoria, em nenhum momento ela falou sobre as crianças?
sobre o medo de perder a guarda, sobre querer que as crianças voltem para casa, que é sempre o que estão falando, o que estão dizendo, porque estão falando isso dela, estão tramando contra ela. Ela falou assim, é muito estranho. Eu falei, olha, eu não vou atuar, porque ela não quer o melhor para as crianças. Ela está preocupada com a reputação dela. Reputação dela é dano moral, é demanda mais para a área civil. Isso aqui é família, eu me preocupo com essas crianças. Me fez até pensar, será que essas crianças não estão melhor com os pais? Será que o lar paterno não é de fato melhor? Então, foi uma situação que a gente acabou não fechando, tanto eu quanto essa advogada parceira, porque nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa. Sim. Se a gente analisa aquilo ali e vê, opa, peraí, não me convenceu, não estou acreditando, como é que a gente vai defender algo que nem a gente acredita? Né? É difícil. Então, acabou que, graças a Deus, não deu certo, ela não fechou e tudo mais, mas foi algo que ficou muito na minha memória, porque todos, sem exceção, se preocupam com as crianças. Com quem vai ficar, como é que vai ficar, se não vai gerar um dano psicológico. E ela, a única preocupação era, estão falando de mim. Aí eu falei, não vai rolar. Desculpa, não dá. Não comprei sua causa, não vou conseguir defender. E aí, graças a Deus, não deu certo. Comigo estava fazendo um divórcio, acho que vocês perceberam que eu atuo mais em divórcio. E no meio da demanda, o réu apareceu lá no escritório e falou que queria me contratar. Aí eu falei, como assim? Eu tô processando o senhor. Ele, não, Já tinha dado entrada? Eu já tinha dado entrada, já tinha tido conciliação e ele apareceu lá do escritório e queria me contratar. Eu falei, não tem como. Eu tô representando o senhor. E assim, pra mim foi muito engraçado. E ele tinha advogado? Ele tinha advogado. Ele queria te subornar, então... Não, ele queria que eu advogasse pra ele. Impossível, né? Mas foi muito engraçado, assim, tipo, algo que ficou muito marcado. E aí depois também outra vez aconteceu de um advogado que eu tava trabalhando, né? Ele parte ré e eu parte autora. E depois, logo em seguida, me chamou para uma parceria. Então, assim, é bem legal também quando o colega reconhece, né, seu trabalho. Sim, aí então, é outra história. Aconteceram essas situações. Mas essa, depois do processo distribuído, você deve ter dado um show na audiência de conciliação, né? E falou, eu quero ela. Eu tava achando que era brincadeira, mas aconteceu, gente, no escritório. A advocacia familiarista é isso, né? Todo dia oh meu Deus, diferente. Igual você, assim. Não, comigo o mais inusitado foi no processo de guarda. Eu estava pelo genitor e as provas eram contundentes. Ele realmente tinha que ficar com a criança. Ele estava querendo modificar o lar de referência para ficar com ele. Só que no meio do caminho ainda não tinha sido marcado nada, nem a decisão tinha saído. Aí ele falou, doutora, é o seguinte, eu quero parar o processo porque nós voltamos. Nós voltamos. Durou 2 dias. E aí ele voltou, doutora, tem como entrar novamente? Aí eu, meu Deus! Só que aí a gente conversou, expliquei tudo direitinho. Eu falei, você tem que ter certeza de como é que tá sendo essa relação de vocês. Aí ele falou, não, aí ele mandou um monte de áudio dela falando coisas pra ele. Áudios. E, áudios, muitos áudios. E ele falou, não, agora eu tô com a cabeça mais tranquila e vamos prosseguir. Só quero que meu filho venha pra casa. Com a ação? Com a ação novamente. Né? Então vai bem. Aí eu falei, olha, mas se a gente entrar agora, espero que você não decida. Eu comecei a explicar pra ele todos os prejuízos que teria se a gente desistisse novamente. Ele, não, então vamos entrar. Mas essa foi a mais inusitada por enquanto. Gente, chegamos ao final do nosso podcast. Quero agradecer a presença das doutoras, doutora Natasha, doutora Aline, doutora Brenda. Agradecer a nossa presidente, doutora Lívia, por ter feito o convite de participar. Agradecer a nossa Comissão de Direito de Família. E agradecer a Rádio Caaro, para que a gente pudesse gravar esse podcast, que vai ao ar toda sexta-feira.